O russo Viktor Grebennikov, que viveu entre 1927 e 2001, é um personagem conhecido desde os anos 70 do século passado. Agora, obras recentes sobre leis gravitacionais trouxeram seus estudos fascinantes. Os mistérios sobre este assunto são difíceis de comprovar, porque ele não deixou muitos materiais que possamos estudar ou que ele realmente entendeu na época. Viktor foi um entomologista, um estudioso e amante de insetos. Além disso, ele era excelente pintor e autor de vários livros sobre abelhas. Em 1988, ele afirmou ter descoberto a presença de efeitos antigravitacionais na estrutura da casca de quitina de certos insetos. Uma descoberta que aconteceu quase por acaso, de uma maneira bastante incomum. Vamos então saber como tudo aconteceu. Aquela era uma noite tranquila na estepe. Bem, estepes é o nome dado a um tipo de vegetação de regiões temperadas ou subtropicais, como mostra nessas imagens. Essa formação vegetal se estabelece em planícies, sendo destituída de espécies de insetos que vivem em árvores. Na época, o sol já tinha tocado o distante horizonte, enevoado. Viktor olhou as horas e viu que era tarde demais para voltar para casa. Sem se abalar, pois isso já havia acontecido outras vezes, ele se preparou para acampar e passar a noite no campo. Aquela área costumava ser um poderoso afluente do rio Irtysh, mas a lavoura das estepes e o desmatamento produziram erosões, que tornou o rio em uma sequência de lagos salgados, como aquele em que ele estava às margens. Naquele dia não havia vento, ele podia ouvir aves gorjeando à distância. Viktor escolheu uma área gramada, abriu seu casaco e com sua mochila ele improvisou um travesseiro. Antes de se deitar, reuniu galhos e um pouco de estrume de vaca ressecado para improvisar uma fogueira. Ele deitou e rapidamente dormiu. Então, no meio da noite, teve uma sensação estranha. Nas palavras dele, ele disse: "De repente eu vejo flechas, abro os olhos, mas eles não vão embora, eles estão dançando no céu à noite, luzes brilhantes na grama. Recebo um gosto forte e metálico na boca, como se eu pressionasse minha língua para as placas de contato de uma pequena bateria elétrica. Meus ouvidos começaram a tocar, eu distantemente ouvia as batidas duplas do meu próprio coração." Não teve paz até que mais tarde, depois de cuidadosos estudos, percebeu que a coisa toda era causada pela perfeita forma geométrica da colmeia. Em nosso último vídeo, que vamos deixar na descrição deste vídeo, falamos sobre o grafeno. E o interessante é que o grafeno tem a mesma forma geométrica que Viktor observou na colmeia. Ele se levantou e caminhou até a beira do lago. Ali a sensação não acontecia. Então Viktor lembrou que já tinha sentido a estranha sensação antes, em um outro campo onde procurava insetos. Intrigado, ele voltou ao ponto original para confirmar. A sensação reaparecia quando ele estava num determinado lugar. O que era aquilo? Ele ficou com aquilo na cabeça. Tinha que haver uma explicação lógica. Ele passou o resto da noite teorizando o que poderia ser gases inodoros da decomposição de algas, anomalias magnéticas do solo e outras coisas mais. O que seria? Viktor achou estranho que, se houvesse anomalias magnéticas, as abelhas não fariam seus ninhos justamente onde ele estava deitado. Mas elas faziam. Naquele verão, ele tornou a voltar ao Lago Encantado, supostamente, mais 4 vezes, em vários momentos do dia e em diversas condições climáticas, para estudar as abelhas de uma espécie que fazia seus ninhos no solo, em buraquinhos parecidos com dedos, com a entrada estreita. Então, num desses dias, quando recolhia ninhos a 1 metro da borda do lago, ele sentiu mais uma vez aquele conjunto de sensações desagradáveis. Andou apenas 5 metros de distância e a sensação sumiu. A solução do mistério. As áreas de cultivo chegaram à beira do lago e isso afetou o ecossistema. As abelhas haviam ido embora, largando para trás barrancos inteiros formados de buracos, como esponjas de lama ressecada. Viktor, com uma pá, resgatou um belo punhado desses casulos abandonados para estudos de bancada. Em seu laboratório de insetos,
Victor tinha uma pequena bacia cheia desses casulos de barro esponjosos. Ele então tentou pegar alguma coisa, passando a mão em cima da bacia, e ele sentiu algo estranho. Os casulos estavam emanando calor. Ele conta a experiência neste relato. De repente, eu senti o calor que dele emanava. Toquei os casulos com a minha mão. Eles estavam frios, mas acima deles eu senti uma sensação térmica clara. Victor tratou de instrumentar aquela descoberta. Pegou termômetros, detectores de ultrassom, magnetômetros e até eletrômetros. E nada, nenhuma leitura. Mas ele sentia claramente a sensação emanando da bacia de buracos. Victor começou a fazer experimentos. Cobriu a bacia com um papelão. E para sua surpresa, ele ainda sentia a energia invisível atravessando o papelão. Então ele começou uma série enorme de experiências onde tentou replicar a estrutura de favos das abelhas buraqueiras, com materiais diferentes, apostando que o segredo do misterioso campo energético, ainda sem nome e função, se dava pelo design desses padrões. Victor descobriu que o campo energético inibia o crescimento de bactérias dos solos saprófitas, de leveduras e de outras culturas, assim como germinação de grãos de trigo. Saprótofo é a designação dada em biologia aos organismos, entre os quais plantas, fungos e outros seres que se alimentam, absorvendo substâncias orgânicas normalmente provenientes da matéria orgânica em decomposição. O campo batizado de CSE, efeito das estruturas cavernosas, também alterava o comportamento das algas microscópicas. Larvas de abelhas começavam a fosforescer, enquanto as abelhas adultas, submetidas ao efeito do CSE, ficavam superativas e terminavam seu trabalho em 2 semanas antes. O campo CSE não poderia ser blindado. Ele afetava os organismos vivos através das paredes, metal grosso e outros materiais sólidos. Um objeto poroso, quando colocado sobre o campo CSE, ele tenderia a ser empurrado. Ele também determinou que o ser humano sentiria o CSE, mas não imediatamente. Levava poucos segundos ou minutos. Descobriu que o campo deixava um fantasma perceptível durante horas após a remoção do emissor deste campo CSE. Este fantasma que ele citou é como uma flor que a abelha sempre visita para recolher o néctar. Mas quando retiramos a flor do local original, foi percebido que a abelha parecia ainda enxergar a flor, que não estava ali mesmo. É como se a energia dessa flor ficasse por ali durante algum tempo, e os olhos das abelhas são sensores de energia ou campo CSE. Ele também descobriu que cobaias de laboratórios e os seres humanos, ao entrar na zona do CSE, mesmo em campos muito fortes, logo se adaptavam a ela. Uma das mais estranhas experiências com resultados intrigantes foi posicionar 2 relógios mecânicos de mesmo modelo e marca, um para fins de testes o tempo real e outro sobre um emissor CSE. O relógio sobre o emissor de CSE começou a sofrer estranhas alterações de tempo. Ele também notou que as coisas sob o efeito do CSE pareciam ficar mais leves. O CSE estava se mostrando real, apesar de não ser medido por aparelhos disponíveis na época. Victor descobriu que, em 1924, o físico francês Louis de Broglie recebeu o prêmio Nobel por sua descoberta dessas ondas, e que elas até foram utilizadas na criação do microscópio eletrônico. Victor diz, em suas pesquisas, a descoberta do CSE levaria a uma interseção da física de estado sólido, a mecânica quântica, a física das partículas elementares. Mas aquilo o afastava do que ele realmente gostava de estudar, que era os insetos. Ele acabou descobrindo em laboratório um jeito de fazer um detector de CSE. Ele usava um vidro grosso para isolar o vento, onde dentro colocava um pouco de água para atenuar qualquer efeito secundário de eletricidade estática. No centro do vidro, amarrado a um fio fino de teia de aranha, ele colocava um gravetinho ou um pedaço de palha. Então andava com aquele vidro e observava o efeito do CSE. Quando sob efeito de algum CSE, o gravetinho girava no interior do vidro. Victor então compreendeu que toda a estrutura que formava favos emitia essa onda que não era eletrônica nem magnética, mas sim uma outra onda ainda desconhecida da nossa ciência. Em um relato, Victor disse: "Ficou claro para mim
os resultados dos meus experimentos com ninhos de insetos têm muita semelhança com os relatos de pessoas que se encontravam nas proximidades dos UFOs. Pense e compare defeitos temporais de dispositivos eletrônicos, relógios interrompidos, ou seja, o tempo, e também o invisível, mais resistente obstáculo, uma queda temporal no peso dos objetos, a sensação de uma queda no peso humano, fosfenos em movimento, flashes coloridos nos olhos, de um gosto galvânico na boca também. Estas são cenas do museu de Viktor Grebennikov. Viktor Grebennikov se preparava para uma observação microscópica da asa de um besouro. O entomologista decidiu verificar se a estrutura de quitina, cheia de pequenos buraquinhos, poderia atuar como um emissor das ondas invisíveis. E qual seria a razão e o efeito disso sobre os insetos? Quando as asas de quitina de Grebennikov foram dispostas umas sobre as outras, aconteceu uma coisa bizarra. Uma delas saiu da pinça, levantou e magicamente levitou sobre a outra. Surpreso, Viktor pegou várias daquelas asas e as prendeu usando um arame fino. O bloco de quitina, assim formado, agia como um objeto comum, mas quando ele montou o conjunto de asas numa espécie de painel, saiu voando até o teto. O conglomerado de asas de insetos presas numa tela estava se comportando como uma superfície de tapete mágico. Viktor continuou seus testes, sempre secretamente, até perceber que, em algum momento, seria possível controlar a inter-relação misteriosa dos painéis de asas e controlar seu voo. Em alguns sites que pesquisamos na Rússia e a Itália, tem vários deles. Os caras que estudam esses casos suspeitam que ele construiu um sistema baseado na mecânica de persianas, de janela, para aproximar, afastar e também inclinar os dois painéis de impulsão. Viktor Grebennikov argumentou: as formas emitem energia. Encontramos traços dessa ideia no alfabeto de línguas antigas, como sânscrito e hebraico, e ainda nos pentagramas. É a base da radiônica e das ciências relacionadas. Nesta ocasião, é suficiente para pensar sobre a forma da pirâmide, que, embora os modelos reconstruídos fielmente no aspecto original, emite energia. E hoje, a prova da existência da energia emitida pela forma piramidal é aceito por um grande número de pesquisadores. Com o aprofundamento dos estudos destes insetos pelo microscópio, ele observou que essas estruturas são construídas de tal maneira que se consiga uma forma oca muito interessante, uma estrutura cavernosa, vários pequenos buracos caracterizados por uma aparência de forma geométrica que acumula energia quando o inseto batesse as asas. Uma força de grande poder se acumula, o que determina o impulso antigravitacional. Aproveite para deixar seu like agora, inscreva-se em nosso canal e continue assistindo o vídeo. Então, ele conseguiu gerar uma força poderosa capaz de levitar do solo um aparelho criado por ele, superando independentemente a força da gravidade. As conclusões que Viktor chegou permitiram que ele construísse uma pequena plataforma. Ele afirmou ter conseguido se levantar do solo e fazer alguns voos com a incrível velocidade máxima de 1.500 km/h. De 1991 a 1992, ele afirmou ter usado esse dispositivo para transporte rápido, sem emitir nenhum barulho ou nenhum ruído. Mas o fenômeno que manifestou junto com a levitação era observar a possibilidade de obter a invisibilidade total ou parcial, ou até mesmo experimentar uma percepção de observar objetos materiais com formas distorcidas, quando você entra na área onde o efeito antigravitacional está acontecendo. Ninguém se manifestou, herdeiros, filhos, netos, cientistas, ninguém quis continuar os experimentos de Viktor. Por que nenhuma revista científica publicou os resultados das experiências do russo? Se uma descoberta desta for real, o governo russo teria tomado posse. Nenhuma revista poderia ser autorizada a falar sobre o assunto. E por que o mundo não soube dessa invenção? Viktor temia que a fabricação em massa da tal plataforma causaria a morte dos insetos que ele amava tanto.
Numa vez em que Victor pegou um besouro, ele estava voando com a tal máquina, quando sentiu uma estranha fisgada. Em seu bolso, ele levava o tubo de ensaio lacrado com um inseto dentro. Ao examinar o tubo de ensaio, o inseto havia sumido, mas não só havia sumido, como havia derretido em um círculo perfeito no tubo, que tinha as bordas manchadas com quitina. Ele nunca compreendeu o que realmente acontecia e por que os insetos pareciam ir para outra dimensão quando levados vivos na máquina. Ele nunca conseguiu responder a este mistério e acreditava que seria o próximo passo para entender melhor as estranhas forças que estava aprendendo a dominar. Um dos fatos ocorridos com Victor durante seus voos foi que, depois de mergulhar em alta velocidade, ele perdeu o controle e caiu em queda livre, mas ele ficou espantado ao colidir com uma lavoura. Ele fez um buraco na queda e afundou bastante no solo, formando um tubo de paredes lisas de terra comprimida. Victor deu poucas explicações sobre o funcionamento de seu invento. Uma das coisas que ele diz no capítulo 5 de seu livro se refere ao misterioso fator que o impede de fotografar a bordo do equipamento. Por alguma razão desconhecida, nenhuma foto obtida de dentro do aparelho podia ser revelada. Simplesmente ele não conseguia obter fotos. Ele acabou usando o aparelho para subir e registrar mentalmente paisagens que depois se esforçava para representar com tinta e pincéis, como mostra na imagem que você está vendo agora. Houve alguns rumores de que Victor recebeu visitas do serviço secreto russo, e isso deve ter intimidado ele bastante. Viktor Grebenkov morreu com a idade de 74 anos em abril de 2001, aparentemente de uma forma até meio estranha. Todo mundo da casa dele ficou gravemente doente, inclusive seu filho. Nos fóruns na internet, há quem atribua isso aos métodos de matar da KGB, com polônio e outros métodos. Por mais estranha que pareça a história, muita gente está acreditando nela. Há enormes discussões sobre qual seria o inseto. Depois de muito rodar por aí, nas pesquisas pela internet, eu achei um inseto em potencial. É um besouro d'água daquela região. Olhando para ele de cima, não parece ser grande coisa, mas quando você remove a carapaça que recobre a asa, ela revela seus grandes segredos. Por baixo tem a textura descrita por Victor em suas memórias. E o mais interessante é como essa coisa se comporta. Pode ser somente eletricidade estática, mas é curioso. Viktor Grebenkov nunca disse qual inseto ele usava nas experiências, mas disse em seu livro como ele chegou no tal besouro. Ocorreu um desequilíbrio ecológico temporário naquela região e subitamente este besouro proliferou abundantemente. Foi com excesso de amostras, fornecido pela explosão populacional desses besouros, que ele teve material suficiente para criar os painéis repulsores. O besouro poderia não ser este que estamos mostrando, mas sim este que você está vendo agora. Bem mais feioso, que tem a seu favor algumas características que somente a investigação pode nos dar. O inseto que você está vendo atende a uma ampla gama de condições para ser o inseto mais perseguido no mundo. Um russo de um dos fóruns que discutem a plataforma de levitação fez uma pesquisa em jornais antigos locais e foi capaz de encontrar, no período indicado pelo Grebenkov, algumas matérias que citam e confirmam as invasões recorrentes de insetos e de um determinado tipo de inseto. Além do mais, o inseto é um besouro e, por isso, tem a carapaça de quitina. Ele tem os buraquinhos na parte interna da carapaça. Esse inseto é do tipo perfurador de madeira seca, especialmente atraído por pinheiros. Detalhe, a floresta cobre parte da área protegida de Grebenkov. É uma floresta de pinheiros. Outra coisa interessante é que este inseto é bem grande, o que facilitaria para usar suas carapaças no projeto do levitador. Veja na descrição deste vídeo algumas alternativas para entender melhor a força CSE. Ao que parece, então, especulando somente com base nas poucas fotografias obtidas do equipamento dele quando estava em exposição no museu, que, se você está vendo neste momento, segundo a história, a plataforma foi roubada. Será que há outras plataformas? Pesquisando bastante na internet, achei algumas fotos de uma coisa que eu não sei o que é exatamente, muito menos se são fotos reais. Não sei se é real ou se é fraude, nem que coisa é essa também. Como o Victor sabiamente previu em seu livro, chegará uma hora que alguém vai replicar o fenômeno e conseguirá fazer seu próprio dispositivo. Será que isso está efetivamente acontecendo? As descobertas de Victor foram rejeitadas pela ciência acadêmica. Viktor Grebenkov foi gradualmente
atualmente sendo tirado da lista negra de pseudocientistas. Um professor da Rússia afirmou que observou aparentemente algum efeito e um funcionário da Academia Russa de Ciências Médicas publicou um artigo no qual ele afirmou que a invenção de Victor não é um mero produto de sua imaginação, e as pessoas que pensam assim cometem um grande erro. A história de Victor deixa um mar de perguntas sem respostas. Como o aparelho efetivamente funcionava? Este vídeo é dedicado a Maria Helena Dixon de Almeida, minha filha recém-nascida, no dia 16 de julho de 2018, às 4 horas da manhã. Um grande abraço a todos, fiquem em paz e até o próximo vídeo especial. Obrigado.